E agora vamos conhecer no A Casa é Sua o trabalho de artesãs inspirado nos vitrais da Catedral de Tubarão, que inclusive segue em exposição no Farol Shopping até esse domingo. Denominada de coleção Vitrô, de Valéria Braga, e de Alumiar, de Lilian Guedes, cada artista trouxe nas peças suas inspirações e memórias afetivas. Vamos conversar com a Valéria para sabermos mais detalhes. Boa tarde, Val, tudo bem? Boa tarde, tudo bem contigo? Comigo tudo Boa bem, como tu tarde. estás? Ótima, boa tarde a todos. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite para conversarmos melhor sobre a coleção Vitrô. Eu que te agradeço. E Val, até para iniciar o nosso bate-papo, eu queria entender como foi que surgiu o artesanato na tua vida. Eu sempre fui das artes, assim, na verdade eu sou publicitária, né? Trabalhei a vida inteira com publicidade, trabalhei em agência, fui professora 21 anos, né, na universidade, mas sempre e fiz educação artística também numa época na faculdade, eu não terminei, mas eu comecei, fiz um bom tempo. E as artes sempre estiveram na minha vida, assim, sempre. Desde criança, minha primeira memória é desenhando. O artesanato surgiu em 2018, esse que eu faço dos terços. Antes eu fazia outras coisas, assim, por hobby, mas trabalhar com terços artesanais surgiu em 2018, quando eu realmente estava procurando alguma coisa. Eu queria trabalhar com artesanato e fazer alguma coisa que fosse por longo tempo, assim, para depois de continuar depois da aposentadoria. E Aham. aí surgiram os terços na minha vida. E eu comecei, fiz uma promessa para São José, porque eu queria descobrir o que que eu poderia fazer. E aí surgiu a ideia de fazer os terços. E aí eu comecei. Que legal, Val. Eu fiz jornalismo, né, na Unisul e a memória que eu tinha de ti era nos corredores mesmo, ali do CETAL. E quando eu vi que tu tinhas esse projeto, eu fiquei bem feliz, achei bem legal mesmo. Ai, que bom. E a história do 2 e um terço, então, ela se resume com toda essa tua chegada até o artesanato, essas tuas vontades, né, de te enlaçar mais com as artes? As artes eu sempre fiz, assim, né? Então, só que eu sempre pintava, pinto tela, sempre fui muito assim, de pintar, de escrever, de desenhar. Agora, fazer algum trabalho de artesanato, assim, mais constante, assim, né? Uhum. Determinada a fazer isso, foi quando eu comecei a fazer os terços, foi em 2018, faz uns 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, porque aí eu tomei uma decisão de que eu queria ir por esse caminho de artesanato, e depois eu descobri que eu queria trabalhar com os terços. Aí eu fui buscar conhecimento, né? Fui aprender a fazer, e preparei muito material, treinei muito antes de começar, e até que eu lancei em agosto de 2018, e depois que eu lancei, eu não eram esses terços que a gente está expondo agora no shopping, Uhum. né? São outros terços que eu faço, que são de cristal, de pérola, terços para a pessoa presentear, para, né, para rezar, mas são pequenos. E aí eu fazer todo esse tempo eu estou nessa área, né? Estou bem contente. E depois, a partir faz uns 2 anos, foi bem na pandemia, em 2020, a gente começou a participar de uma capacitação de artesanato avançado, né? Uma parceria da Prefeitura de Tubarão com o Sebrae. E eu Uhum. entrei nesse grupo de artesãs. E a proposta desse trabalho era fazer um artesanato com identidade cultural com Tubarão. Então, nós ficamos 1 ano e meio, né? Nesse tempo a gente teve, todo tempo a gente teve uma consultoria, né, de duas profissionais do Sebrae, a Michele Laforgue e a Bárbara Wagner, ótimas. E a gente teve que desenvolver, primeiro estudar, né, para saber, para conhecer sobre Tubarão, patrimônio material e material, e depois desenvolver produtos com essa identidade cultural dentro do que a gente já trabalhava. Aí, Uhum. nesse momento, é que eu trouxe a minha memória afetiva dos terços de parede e uni isso aos vitrais da catedral para fazer uma coleção de terços e outras peças decorativas, mas sempre baseada nos terços.
E uma coisa que eu fiquei curiosa foi como que foi esse processo de criação tanto desses terços que fazem parte da coleção Vitrô, né? Quanto essas demais peças que comentasse. Ai, foi um processo assim muito legal. Eu adorei, assim, porque eu aprendi muito, né? Um processo que eu nunca tinha vivenciado, assim, da gente criar um produto desde, assim, né? Da pesquisa até depois desenhar esse produto, testar muito para conseguir chegar. Primeiro conseguir chegar na ideia, né? Porque no começo, tu imagina assim, eu ia trabalhar, a minha inspiração eram aqueles terços antigos, né, de parede, Aham. com bolas de madeira. E os vitrais da catedral, porque quando eu vi a catedral, a primeira vez que eu entrei na catedral, eu me apaixonei. Assim. Eu já amava os vitrais de uma forma geral. Desde criança eu gostava de vitral. E aí me apaixonei por aquilo. Só que tu unir vitral, né, vidro, transparência com terços de parede, parece uma coisa no começo meio absurda, assim, Um né? desafio, Eu né? tinha a ideia, foi um desafio bem grande. Eu testei muito. Fiz muitos protótipos, testei vários materiais. Isso foi bem enriquecedor, assim, em termos de conhecimento. E também porque a gente tem que criar um produto que seja algo durável, bonito, Uhum, bem feito, né? Que estivesse dentro da proposta. claro. Aí, trabalho eu uni, né, também, eu uni modelagem, porque tem umas partes que são cerâmica fria, eu uni, além do conhecimento que eu tinha de fazer os terços, né? Eu trabalhei com MDF, trabalhei com pintura em tinta acrílica, então eu usei várias coisas, vários tipos de conhecimento que eu já tinha, né? E coisas que eu fui aprendendo e trouxe para essa coleção. E até fiquei curiosa. No final, qual o material que chegasse mesmo para preparar esses terços? Assim, os meus textos, eu tenho duas linhas, né? Se chama linha Greda e a linha Madeiro. Na linha Greda, eu trabalho, as bolinhas dos terços são argila expandida, né? Aham. As bolinhas que a gente usa no terço, né? E aquelas maiores, que são os mistérios, né? Onde a gente reza o Pai Nosso, elas são com cerâmica fria, essas são modeladas, né? Todas elas têm tudo um tratamento, assim, né? De pintar, de invernizar. E as cruzes e entremeios, elas são de madeira, né? De MDF. Em algumas partes eles são MDF recortado, vazado, em outras ela é só pintada. E todas são pintadas também depois à mão com tinta acrílica. Então é um processo bem delicado, assim, e bem minucioso. É bem detalhista mesmo, né? Cada pecinha, cada detalhe que faz parte É do demorado, terço. na verdade, assim. Aham. E no final, assim, da coleção, porque daí sou meio exagerada, eu fui me empolgando e tendo ideias, e a gente precisava fazer 4 peças, né? Era o mínimo, assim, solicitado, e eu fiz 23. Então, Nossa! porque daí a gente vai, quem gosta de criação, né, e que trabalha com arte sabe disso, a gente começa a criar e aí vai vindo uma ideia, outra ideia, e é difícil desapegar de algumas. Não quer deixar Então, passar, né? é uma coisa assim, o desapego é muito difícil. Então eu comecei a pensar, claro, eu descartei muita coisa que eu fiz, muitas ideias eu deixei para um outro momento, mas eu consegui fazer uma coleção que tenha duas linhas diferentes, essa que falei que é a Greda e a Madeiro. A Madeiro, o que difere é que as bolinhas são de madeira, Uhum. outras são de argila expandida e essas são de madeira. Mas eu consegui fazer produtos que ficassem diferentes, que trouxessem a questão dos vitrais e também que tivesse dentro do que eu queria, assim, sabe? De uma coisa que como é uma peça decorativa, mas é uma peça decorativa que ela remete a um objeto sagrado. Então, assim, ela tem Aham. todo um significado. O que eu queria é que quando as pessoas
uma pessoa que colocasse um objeto desses na sua casa, né, que sentisse tudo que tem ali, todo o significado que ele carrega, né, toda a importância, além de ser uma peça que tem que ser bela, porque é decorativa. Não, e faz super sentido que essa tua fala, eu pelo menos sou assim, eu gosto muito de, seja uma peça, um quadro, enfim, mas que tenha um simbolismo por trás e que sempre que eu use, que eu veja, eu sinta isso, né, que eu carrego essa mensagem também. Eu acho bem importante, assim. Eu acho que às vezes eu gosto muito de decoração, e nesse. Só que eu não entendia nada, né? E Aham. não entendo muito ainda, mas eu pesquisei muito, assim, eu me informei muito, estudei muito sobre isso também, para fazer algo que tivesse, né, que fosse interessante, que tivesse a ver com, com, com esse mercado que eu estou me propondo a entrar. E aí eu comecei a perceber assim quanto para mim assim eu gosto muito de decoração, sou admiradora na verdade, né, não Aham. mas assim o quanto com o tempo a decoração que é aquela decoração que está ali que a gente vê, mas que ela serve para qualquer lugar assim, que ela é meio padrão, por mais que seja lindíssima, não é o que me atrai. Me atrai é, ter na decoração peças que eu saiba o que elas significam para mim, né? Exatamente. Eu trabalhei nesse pensamento também que eu acho que vai a ver com o que tu colocou, né? Com certeza, Val, é bem nesse sentido mesmo. E como que tem sido expor essas criações no Farol Shopping durante esses dias, né? Começou na segunda exposição, né? Começou na segunda e vai até domingo. Ai, tem sido ótimo. Tem sido assim. A gente já tinha feito uma primeira amostra lá na Casa da Cidade, quando foi lançado, assim, finalizado o curso, né? Aham. Mas aí foi lá no final do ano, bem no Natal, depois as peças ficaram expostas, era verão, férias, a gente não estava ali todo o tempo, né? E também não teve muita gente, porque era muito calor, aquela coisa. Então, aí eu e a Lilian, a gente queria. As artesãs já estavam pedindo assim, a gente quer mostrar isso melhor, né? Ver a reação das Claro. pessoas é tão bom. Então, nós tivemos a iniciativa de procurar o Farol Shopping para solicitar essa exposição, convidar as meninas que fizeram o projeto com a gente para participar, e tivemos também o apoio do Sebrae e da Prefeitura para esse coisa. Então, foi um trabalho que foi bem assim construído, que a gente trabalhou muito em cima disso para levar Uhum. essa exposição. E agora, a gente estar lá e ver as pessoas chegarem à reação é uma coisa, assim, inexplicável, eu acho o sentimento. Assim, quando alguém olha uma peça que diz que gostou, né, ou se Aham. interessa em saber, e a gente conta a história, porque cada peça, né, de todas as coleções que estão ali tem uma história, e isso é muito bacana. Eu acho que essa troca com as pessoas e também elas observarem a identidade que tem por trás, que tem questão também dessa cultura da catedral aí de Tubarão, é muito legal, né? Ah, é muito legal. Sabe que durante o processo, eu e a Lilian, a gente fez meio juntos, assim, embora fossem coisas bem diferentes e foi uma coincidência nós Aham. escolhermos a mesma coisa, né? A primeira coisa, eu já escolhi os vitrais da catedral, não sabia nem como é que eu ia fazer, mas eu queria aquilo. E a Lilian, aí foi com o tempo, assim, eu dizia, Lilian, faz dos vitrais, porque ela tem um trabalho muito bonito de luminárias, né? Tem, Maravilhoso. tem, Ela maravilhoso. trabalha com vitral. E aí, então, assim, foi muito bom também que nós fizemos esse trabalho uma parte juntas. E nós fomos visitar a catedral, fotografamos, conhecemos, fizemos o trabalho, isso foi bem interessante. E depois nós fomos conversar com o padre Raimundo, depois que a gente já estava com o trabalho pronto, porque foi ele quem encomendou os vitrais para a catedral, na Ai, Casa que Junta, legal. em Porto Alegre. E aí a gente foi para saber dele como é que tinha sido, né, isso de lá, né, como é que tinha Aham. sido o processo.
Ele, assim, foi um amor com a gente, muito gentil, e aí mas ele nos disse uma coisa, assim, de tanta sabedoria, que foi assim, não adianta eu dizer, o que que importa? Não foi, não adianta, o que que importa eu dizer para vocês? Ah, como é que foi? Como é que eu me sentindo lá? Como é que foi o processo? Eu acho mais interessante a gente ir na catedral e eu mostrar os vitrais para vocês e ir contando a história. A Ai, gente que já estava demais. com o trabalho praticamente pronto, nós mostramos para ele tudo. Mas essa sensação, assim, né? A gente, lógico, a gente não pediu, porque achou que poderia incomodar, pedir para ele, mas ele se ofereceu e nós passamos uma manhã inteira dentro da catedral, olhando vitral por vitral e ele explicando tudo, né? Que O especial, né, Val? significado. Ai, gente, foi assim, uma coisa muito, muito, muito especial, de muito enriquecedora para a gente. Foi maravilhoso. Eu Então foi tudo um imagino, processo, né? assim, tudo. Todas as etapas foram de muito aprendizado. E Val, até uma curiosidade minha, né? Pra ti, qual a importância de transparecer mesmo no teu artesanato essas memórias afetivas e também pedaços da tua história que são importantes? Ai, eu sou, eu acho que isso faz parte de mim, né? Assim, eu não gosto de fazer coisas. Tu não conviveu comigo na faculdade, assim, né? Aham. Mas eu acho que eu sempre trabalhei na GECOM e eu sempre trabalhei com muito desenvolvimento de projetos diferentes, projetos de alunos, projetos meus. E para mim, se as coisas não tiverem um significado, elas não têm graça. É meio que assim, eu acho que as coisas têm que ter significado. E esse resgate das memórias afetivas, né, eu acho que traz é uma coisa que a gente acha que com o tempo vai se dando conta, né? Às vezes a gente nem sabe quais são as nossas memórias afetivas, e É aí, com o tempo a mesmo? gente vai percebendo isso. Né? Então, assim, uma das memórias que eu tinha, três memórias assim bem fortes em mim de criança mesmo, muito nova, nortearam esse trabalho e mais de conhecer a catedral, que foi assim a memória que eu tenho de desenhar, né? Que eu perguntei para minha mãe até durante esse processo e ela disse que eu comecei a desenhar aos 2 anos. Né? Eu me lembro, a memória Nossa, mais que tenho sou eu numa mesinha de centro desenhando assim na sala na frente da lareira. Essa memória é muito presente para mim. Depois eu lembro também que na parede da minha casa e na parede da casa da minha avó tinha aqueles terços grandes de bola de madeira, né? E eu lembro assim que a gente na casa da minha avó a gente passava a mão quando ela ficava no corredor e eu, os meus primos, a gente, quando a gente passava pela parede a gente passava a mão, sabe aquela coisa de criança de tocar? aham. Eu me lembro disso também. E o primeiro vitral que eu conheci, que segundo a minha mãe eu tinha uns 4 anos, era na casa dos meus padrinhos. Eu tenho uma memória também muito forte, assim, que eu vinha caminhando pela calçada, você acha que vinha brincando e os adultos vinham conversando. Eu não sei o que que era, se da casa, assim, né? Era sobre a casa. Não sei se eles tinham comprado, se estavam reformando, eu não sei. Mas eu me lembro que eu vi aquela janela redonda, toda colorida. Eu até postei isso, eu consegui uma foto e eu postei no Instagram. E quando eu vi aquela janela, assim, aquilo tudo colorido, eu fiquei assim, encantada com Encantada. aquela. E sempre gostei, sempre que eu convivia muito lá com eles, eu sempre gostava daquele lugar, e tanto de ver por fora, como eu vi a primeira vez, como por dentro, com a luz entrando. Quando eu fui para a faculdade, aí eles chamavam de vitrô, e esse foi a origem do Ah, nome da minha coleção, que né? legal. Eu ia te perguntar mesmo qual era a origem do nome e agora entendi. Chamavam de vitrô. E aí eu fiquei com esse nome marcado. Eu acho que até hoje eles chamam lá de vitrô. E depois, quando eu, na faculdade, a gente, né, comecei a estudar arte, a gente via os vitrais. E aí foi a primeira vez que eu vi que aquilo ali se chamava vitral. E sempre gostei. Mas quando eu entrei na Catedral de Tubarão, também uma memória assim muito forte. Quando eu entrei pela primeira vez, era um dia de sol, e assim, aquela.
aquele colorido, né, projetado em tudo, e aquela meio que faz uma névoa, assim, ai, aquilo assim, traz uma energia boa, um sentimento bom, É uma sensação boa, né? ótima. E aí eu fiquei também com essa memória. Então, eu acho que é tudo isso, né? Respondendo a tua pergunta, eu acho que a minha questão de achar que as coisas têm que fazer sentido, eu acho que depois da pandemia, eu acho que todo mundo pensa um pouco mais sobre isso, né? Com Sobre as certeza. coisas que fazem sentido, sobre o que é importante para a gente. E essas memórias que ficaram tão marcadas em mim que eu nem sabia por quê, né? E hoje eu vejo como, assim, olha, eu guardei isso por tanto tempo, nem percebia, fui descobrindo essas coisas, né, com o decorrer dos trabalhos, de criação e tudo. Foi, talvez tenha sido por isso, né, que eu guardei isso tanto tempo. Com certeza, Val. E para as pessoas poderem acompanhar mais o teu trabalho e também acompanhar o teu trabalho principalmente com os terços, né? Como que elas te encontram nas redes sociais? Eu estou no Instagram e no Facebook, @2 e 1/3, sem cedilha. Também, se quiser fazer contato comigo, né, para encomenda, para eu enviar Claro. catálogo, pode fazer pelo WhatsApp, 48991652978. E eu faço dessa maneira, assim, por enquanto eu faço assim, eu não tenho ainda loja, não sei se vou ter. Eu gosto muito do contato pessoal, assim, sabe, do contato da pessoa que faz uma encomenda, de eu saber quem é, o que ela vai fazer, para quem ela vai dar, dela me contar a história da pessoa que vai ser presenteada, ou do que aconteceu quando a pessoa recebeu. Então eu gosto muito desse contato. Eu acho que não tem comparação, né? Essa troca também, enquanto tu estás envolvida em criar uma peça e tudo mais. Não, não tem comparação. É o que está acontecendo agora lá no shopping, né? Que a gente está, assim, eu até então tinha mostrado essas peças para muito pouca gente, porque o lançamento foi para só familiares das artesãs e algumas autoridades, mas mostrar para as pessoas, assim, estar do lado para ver a reação é a primeira vez, assim, eu só tinha mostrado para muito pouca gente. E tem sido para mim, assim, muito bom, assim, um feedback maravilhoso, assim, do que as pessoas estão achando das peças. Então, não tem, não tem que dizer assim como está sendo prazeroso vivenciar esse momento, né, da exposição. Que legal, Val. Foi um prazer, viu, te receber aqui no A Casa é Sua, conhecer mais da tua história com o artesanato e muito obrigada, viu, por ter tirado uns minutinhos para conversar com a gente. O prazer é meu, eu te agradeço muito o convite e convido a todos que quiserem conhecer não só a minha coleção Vitrô, mas também a arte de outras artesãs. Nós somos em 10 expondo ali, Uhum. todos trabalhos completamente diferentes e todos com identidade cultural com Tubarão. Convido a irem ao Farol Shopping. A exposição vai até o dia 29, domingo, né, no horário de encerramento do shopping. Perfeito, Val. Eu vou para ir no final de semana, eu vou aproveitar e vou dar um pulinho no shopping para conferir. Então tá, eu vou estar lá no sábado e no domingo, à tarde e à noite, vou te esperar lá. Então tá bom, vamos nos encontrar, viu? Um abração e até mais. Beijo, tchau. Tchau.